Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. No noticiário desta segunda-feira, estamos acompanhando aí uma operação da Polícia Federal contra a fraude em fundos de pensão. Os 4 principais fundos de pensão que nós temos aí: Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras e Correios. Um tema sobre o qual, inclusive, nós já conversamos em outras oportunidades, que é a forma como o dinheiro desses fundos foi gerida, causando um tremendo prejuízo aí para os trabalhadores. Miriam. Exatamente, Milton. Esse é um problema importante. A Polícia Federal deve mesmo investigar tudo o que acontece. Algumas irregularidades são flagrantes, são visíveis. Eu não sei detalhes da operação, porque ninguém sabe, e até a informação que se tem é que a Polícia Federal não dará entrevista hoje. Ela normalmente dá entrevista após uma operação para explicar melhor, mas o que se pode saber, o que se pode falar claramente, é o que se me pergunta, é sobre o problema em aberto dos fundos de pensão. Durante os últimos anos, os fundos de pensão foram usados como se fossem braços governamentais, e não são. Eles são, como você disse, dinheiro do trabalhador daquela empresa, para ele se aposentar, para complementar a aposentadoria. Eles contribuem para isso. Eles contribuem para os seus fundos de pensão. O governo, como mantenedora da empresa da qual o fundo de pensão faz parte, ele tem suas obrigações. No passado, eu briguei muito, Milton, contra o excesso de obrigações que se pedia das empresas. O governo federal fazia contribuições, às vezes abusivas, para esses fundos de pensão. Chegava a fazer 4 vezes, 10 vezes, uma vez eu fiz 17 vezes o valor do que o trabalhador aportava. Hoje já não é mais assim. Antes, todo o déficit era responsabilidade da empresa estatal. Agora já não é mais assim, é dividido. Portanto, essas distorções do passado já foram corrigidas. Agora, que distorção você tem? A distorção do uso do fundo de pensão como se fosse um braço do governo, e no qual o governo do PT fez isso o tempo todo, colocou quadros do partido. Então, ele partidarizou a gestão dos fundos, colocou indicados políticos na gestão dos fundos. Então teve, desde má gestão, erros mesmo de incompetência, até má fé explícita. No caso da Postales, a história em si, de como que eles perderam 5 bilhões de reais, é impressionante, porque eles fizeram um aporte excessivo numa empresa que não fazia sentido nenhum, através de um fundo. É uma história completamente nebulosa. E aí, Milton, pelo que eu estou vendo aqui, das primeiras notícias dessa operação Greenfield da Polícia Federal, é que eles também estão olhando e levando para depor pessoas ligadas às avaliadoras desses fundos. Porque esse fundo é avaliado. Alguma empresa de auditoria tem que avaliar. Se ela não vê o erro, pode ser também por incompetência, pode ser por má fé e conluio. Então, tem que olhar esse lado também. Então, eles estão fazendo uma verificação geral de todo mundo que pode ter participado dos desvios que houve nos fundos de pensão. E houve. E a cada vez que se fala muito desses assuntos, a imprensa, de repente, publica matérias sobre os déficits do fundo de pensão, os rombos, a má aplicação do dinheiro coletivo, aí se faz uma CPI do fundo de pensão, que acaba virando lá um centro de barganha. A CPI do fundo de pensão não chega a conclusão nenhuma, ou chega a uma conclusão que ninguém presta atenção. Então, já foram feitas várias vezes CPIs de fundos de pensão que não produziram um efeito prático. Então, agora é a hora realmente da Polícia Federal avaliar cada um desses fundos. São casos diferentes, né? São casos bem diferentes. O caso da Previ é diferente do caso da Postales. O caso da Postales dos Correios é o mais grave, e que vai ser questionado esse rombo pelo pagamento a mais cobrado dos trabalhadores e também da empresa, né, dos Correios, por muitos e muitos anos. Vai ser muito difícil tapar esse rombo. Então, é preciso saber quem são os criminosos, quem cometeu o crime na gestão desse fundo. E dos outros também, se houver desvio. Você falou numa dívida de muitos anos. Eu lembro que no meio do ano ainda, quando os que seriam beneficiados pelo FUNCEF, no caso Caixa Econômica Federal, começaram a ter um acréscimo de 2,7%, 2,73% nos seus custos, mês a mês,
Os aposentados, aqueles que já recebiam, começaram a ter desconto de mais 2,7%, ou seja, receberam menos benefício para cobrir um rombo, e calcula-se no período de 17 anos. Vai embora uma geração toda pagando essa dívida. Exatamente. É isso aí que você tem que tomar muito cuidado, porque como é um dinheiro coletivo, esse crime tem que ser punido de forma exemplar para que não haja mais esse tipo de uso e abuso do dinheiro coletivo. Não é um dinheiro governamental. Não que fosse aceitável se fosse governamental, mas não sendo governamental, é ainda pior que se faça esse tipo de gestão, esse tipo de ocupação partidária na gestão dos fundos. Muito obrigado, Miriam. Até mais. Até mais. Até mais. Antes ainda do repórter CBN, queria chamar